Olá, seja muito bem-vindo a esse canal em que falamos um pouco sobre marketing, sobre copywriting, sobre escrita persuasiva, sobre vendas, sobre, enfim, assuntos. Nesse vídeo eu tenho uma mensagem de revolta, de indignação. Por quê? Eu tenho percebido, a gente observa, né, as pessoas do mercado, o que elas fazem, e eu tenho percebido uma coisa muito lamentável, na minha opinião, que é os principais players, os principais experts, as pessoas que estão falando sobre copywriting no mercado, a grande maioria, eu posso contar nos dedos de meia mão os que não estão nessa regra, se comunicam de uma maneira completamente bunda, pouco persuasiva e ruim. O que me fez perguntar por que essa merda. Deixa eu explicar. Existem muitos copywriters que escrevem muito bem e que escrevem de uma maneira persuasiva e que trabalham em grandes projetos e que vendem muito. Alguns deles estão na internet falando sobre isso. E eles, quando estão escrevendo suas próprias copies, para falar sobre copy, que deveria ser a copy mais foda do mundo, porque copy é a profissão mais foda do mundo, é a técnica, a labuta mais nobre que existe na face da Terra, e você vai entender nesse vídeo, eles se expressam de uma maneira, assim, eu não sei nem descrever. Parece o bingo da terceira idade. É uma coisa tão sensal. Então, o que eu imagino que possa levar isso a acontecer é que o copywriter, ele vive uma vida muito perigosa, porque você pode cair muito fácil no erro de uma profunda obesidade mental, que te deixa lento, te deixa mole, flácido mentalmente. Essa é a única resposta que eu tenho até agora. Porque eu vejo pessoas que são respeitadas no mercado, que escreveram para grandes projetos e não sabem fazer uma copy, fazem um anúncio assim do estilo que se fazia 10 anos atrás e, cara, eu tô falando dos grandes nomes aí. Talvez tenha um ou outro que não siga essa regra, mas os grandes nomes de copy do mercado, observa os anúncios dele, observe a maneira que eles se comunicam e é terrivelmente sensal. Tá, tendo dito isso, por que isso me revolta tanto? Porque o copywriting, talvez quem não esteja dentro do copywriting não entenda isso. E talvez essas pessoas que falam sobre copywriting não entendam isso. Mas o copywriting, a escrita persuasiva, de uma maneira mais geral, você saber trabalhar com linguagem, é a capacidade, a técnica, a sabedoria número 1 de qualquer pessoa que queira progredir na vida, que queira conquistar coisas novas, que queira ser milionário, que queira progredir uma empresa, ser um líder, ser destaque. Se você tem alguma coisa disso, se você tem planos na vida, se você quer chegar em lugares maiores, mais altos e tal, você necessariamente precisa saber usar a linguagem. Todos os grandes... Toda pessoa que você admira e que não seja, sei lá, esportista, usa a linguagem como uma das suas principais ferramentas de construção de tudo. Porque aí é que é o ponto do meu vídeo. Por que o copywriting, por que trabalhar com linguagem é algo tão nobre? A linguagem é a própria fábrica da realidade. A realidade... E aí, eu sei que eu tô sendo muito filosófico aqui, mas se você entender isso, você vai entender a importância e tipo assim, você não vai pensar mais,
Ah, será que eu devo investir no copywriting? Porque copywriting não é uma carreira que nem o pessoal está apresentando por aí, esses mestres aí do copywriting estão apresentando. Ah, é um trabalho que você pode ganhar X se você for sênior, se você for júnior. Tá, tudo bem, tem isso, tem essa parte. Mas isso, assim, é a menor das coisas. Se você quer ter sucesso na vida, você precisa saber trabalhar a linguagem. Porque a linguagem... Você lê um livro muito antigo, que 70% do planeta considera o livro mais importante do mundo, e ele de fato é o livro mais importante do mundo, lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque cargas d'água, um evangelho começa a sua teogonia a partir do verbo. Esse verbo aqui vem do logos grego. Porque a primeira coisa que existe no universo dentro desse evangelho, que é um livro sagrado para muitos, senão pelo menos você tem que admitir que é muito importante, principalmente se você estuda comportamento humano, porque a primeira coisa que existe na criação do universo é o verbo. Você está entendendo que eu estou dizendo que o verbo é a fábrica da realidade? Tudo se constrói como humanidade, que a gente já construiu, que a gente inventou. Tudo é operado através da linguagem. Se eu quero ser um grande empresário, eu preciso de uma ideia de uma empresa. Essa ideia eu vou ter através da linguagem. Eu vou expressar essa ideia que eu tive através da linguagem em linguagem para que eu possa formar os ativos necessários para eu construir esse negócio. Se você não tem domínio da linguagem, você simplesmente não pode realizar as coisas. E claro, existem algumas linguagens conhecidas do homem, a gente usa algumas linguagens, mas a linguagem verbal escrita é a maior delas. Se você pegou um pouquinho desse sentido que eu estou trazendo aqui, você consegue entender por que eu fico tão chateado que as pessoas menosprezem o copywriting quando elas vão vender a ideia que você pode ser copywriter porque é uma profissão legal para quem gosta de leitura. Não é sobre isso, cara. Todo grande empresário é um grande copywriter, um grande orador, é um grande vendedor. Algum desses. O cara, de alguma maneira, sabe trabalhar a linguagem muito bem. Todo grande comunicador, alguma linguagem, alguma maneira de expressar a linguagem você precisa dominar. Se você é uma pessoa ambiciosa. Tendo dito isso, dê seu like, se inscreve no canal, que isso é importante. Nesse canal sempre vou trazer mais conteúdo sobre linguagem persuasiva, sobre copywriting. Esse vídeo é um alerta para você que tá perdido, tá falando, caramba, nada tá dando certo e pensou em estudar copywriting. Então a dica que eu te dou é, sim, você caiu no lugar certo. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre, poxa, ainda vale entrar para copywriting, aprender copywriting em 2025. Se você não está aprendendo copywriting em 2025, você está ficando para trás. O copywriting é uma tradição da propaganda do marketing que aproxima a linguagem, que é essa coisa tão nobre, da matéria. Então, o que eu posso dizer para finalizar esse vídeo, talvez tenha ficado muito sem sentido esse vídeo. Tudo bem. Agora, se você quer
ter sucesso nessa vida, não pense 2 vezes antes de estudar linguagem. Porque uma pessoa que é muito boa em linguagem, ela não tem como dar errado se ela estiver focada, né? Porque a linguagem é a criação da realidade. Tudo é criado a partir da linguagem. Se você entende de linguagem, você sabe usar a linguagem, você sabe criar coisas. Inclusive, dinheiro, prosperidade, cara, ideologia. Se você quiser criar um movimento, você precisa se comunicar. Ficou a dica? Então, até o próximo vídeo.